E vamos dar início a mais uma aula de Umbanda sobre a amada Umbanda. E hoje nossa aula, começamos a nossa trajetória sobre as 7 linhas que regem a Umbanda, nossos queridos 14 orixás. Antes de começarmos, para você que está chegando agora, pois essa aula ela está aqui no canal do YouTube. Para você que está chegando agora nesse vídeo, tem um vídeo anterior onde eu falo, a aula é sobre a estrutura energética, de onde parte, que sustenta as 7 linhas de Umbanda. E agora vamos iniciar nossa trajetória sobre as 7 linhas, tá? Antes de começarmos a falar da primeira linha da Umbanda e dos orixás que regem essas linhas, é importante vocês terem em mente que quando eu falo, quando eu venho para compartilhar um pouquinho do que trago sobre a Umbanda, é sobre a Umbanda que eu pratico na minha casa, dentro da doutrina que eu trago. Claro, não tem como a gente ter minha Umbanda é só isso, né? Ela é rica. Então, onde você cresceu, desenvolveu, cresceu, aprendeu ali sobre a Umbanda, né? Você traz um pouquinho, junto com aquilo que as entidades trazem, que já junta com outros conhecimentos, com outros acréscimos que outras pessoas trouxeram e vai se construindo Umbandas. Então, é importante pensarmos na diversidade. Não falo aqui em nome da Umbanda, eu falo sobre a Umbanda que eu pratico, sobre aquilo que eu aprendi com meu pai e minha mãe de santo, através do estudo com as entidades, o que aprendo com as entidades, tá? Para dar início, então, a primeira linha da Umbanda é a nossa linha da fé, que traz a essência da fé. Então, quando falamos essência, quando falamos da primeira linha, é a fé. E os orixás que regem essa linha é o orixá Oxalá, nosso amado pai Oxalá, e nossa amada mãe Logunã. Hoje vamos falar sobre nosso pai Oxalá, um pouquinho dos fatores, das cores, dos elementos, dos símbolos, oferendas e assim por diante. Nosso pai Oxalá, que rege a primeira linha de Umbanda, orixá dos orixás, orixá da paz. Então já começamos a falar sobre os fatores que nosso pai Oxalá traz em si, que ele vibra e radia, né, sobre nós. Fator harmonizador, congregador, pacificador. Então, nosso pai Oxalá, ele vibra e irradia o tempo todo, a todo instante, esses fatores. Quando falamos de fatores, falamos do verbo, da palavra, né? Então, quando se fala, fator congregador, né, que reúne ali, que congrega as pessoas, fator pacificador, é o verbo, é a palavra que quando utilizada, quando você clama Pai Oxalá, que harmonize a sua vida, que pacifique a sua casa, ou o seu interior, os seus pensamentos, ou alguém, né, querido por você, você está ativando esse verbo, essa energia que vem e é o próprio Pai Oxalá. Então, ele é a própria fé, ele é a própria paz, ele é a própria harmonia, né? Ele é a própria congregação, a união das pessoas em torno da fé, porque é a essência que Pai Oxalá traz. A fé. Então, ele é o orixá que sustenta a nossa fé, que nos mantém de pé em nossa caminhada, que nos auxilia em nossa jornada para que a gente não esmoreça diante de uma dificuldade, diante de um tropeço, diante de escolhas, né, que fazemos, das nossas ações ou daquilo que vem em nossa direção. Então, Oxalá é o orixá que nos auxilia nessa caminhada através da fé, nos orientando. E quais as cores que reconhecemos como cores de nosso pai Oxalá? O branco, né? Nosso pai Oxalá é conhecido como o orixá do branco, da paz, da harmonia. O dourado, algumas casas dão sim o dourado para nosso pai Oxalá, e não é bem uma cor, mas é a luz, o translúcido, tá? Então, o translúcido não é uma cor, mas quando vemos feixes de luz, identificamos como o Pai Oxalá, que traz a luz, que traz o amanhecer, que traz a paz.
Temos em Pai Oxalá, já que já estamos falando de luz, a luz do sol. Então, o fogo em si é de Xangô, mas a luz do sol, o amanhecer é de Pai Oxalá, porque traz a mensagem nova, traz a nova oportunidade, a renovação de nossas forças, das forças, a renovação de nossa esperança. Eu tenho aqui um roteiro, tá? Para que eu não esqueça de falar nada para vocês, não passe direto. Então, dou uma olhada para ver se eu estou seguindo o roteiro e não saia, para que fique didático para vocês possam entender. A data que comemoramos é o dia que consideramos que seja de nosso Pai Oxalá, aí entra o sincretismo, né? É dada a Pai Oxalá o dia 25 de dezembro, porque sincretiza com Jesus, que traz ali o novo, que traz a boa nova, que traz a esperança, né, para toda a humanidade. Então, pelo sincretismo, dia de Pai Oxalá é considerado dia 25 de dezembro do 12. Símbolos de Pai Oxalá. Vemos nas imagens de nosso Pai Oxalá o Opachorô. E o que o Opachorô representa? Ele representa os mundos, ele representa a criação dos mundos, ele representa a sabedoria do mais velho, dos que vieram primeiro. Então, é um cetro que indica respeito, aquele que veio primeiro, aquele que conhece, aquele que caminhou, tá? O Opachorô. E símbolos que são riscados, né, nos terreiros de Umbanda, nos templos de Umbanda, nas giras de Umbanda, nos trabalhos, quando evocamos ali a ação de Pai Oxalá em nosso benefício, benefício de alguém. Temos o pentagrama, né, que é a nossa estrela de 5 pontas. Temos o círculo com um ponto no meio. Peço desculpa a vocês, porque a aula precisa ser dada. E a vida acontece lá fora, então vocês vão ouvir, trem acabou de passar, passa carro na rua, não tem o que possa ser feito em relação a isso, tá? Concentração aqui na aula. Então, vou mostrar para vocês o círculo, vamos ver se vocês conseguem ver. É um círculo com um ponto no meio. O que representa isso? O círculo é o todo, o Criador. E o ponto no meio é Oxalá, é a luz de Oxalá a nos direcionar, a nos iluminar. O pentagrama, como eu disse, a cruz, tá? A cruz, que é conhecida, é um símbolo de Oxalá por conta do sincretismo com Jesus, tá? Então, temos ali a cruz e a pomba branca, né? Que representa a paz, que representa a harmonia, que representa ali a paz mesmo, né? Pacificando, trazendo ali isso para as pessoas. Então, esses são os símbolos de nosso Pai Oxalá. Flores. Quais são as flores, ervas que ofertamos ao nosso Pai? Podemos dar alecrim, hortelã, o boldo, que é o tapete de Oxalá, tá? Então, muitas pessoas conhecem como tapete de Oxalá e outras tantas como boldo. Água-pé também e a palma branca. A rosa é uma flor que é muito usada nos amacis que trazem a força de Oxalá. Rosa branca, tá? E a palma branca, o lírio da paz, também é uma flor de nosso Pai Oxalá, é algo que oferecemos a nosso Pai Oxalá. Falando de oferendas a Pai Oxalá, comida e bebida. Comida damos principalmente, o mais comum dentro da Umbanda, é a canjica branca, né? Então se cozinha a canjica branca, você tira ali aquela água e você oferece a Pai Oxalá, tá? Você pode oferecer de bebida água, a champanhe branca, vinho doce branco, tá? E água de coco a nosso Pai Oxalá. Muitas doutrinas também oferecem o arroz branco, tá? O mais comum, tem práticas que vemos de forma mais abrangente, né? A canjica. Então, agora outras doutrinas você encontra ainda outros elementos que enriquece.
porque o Pai Oxalá não recebe apenas a canjica, é abrangente. Outro ponto que tem que chamar a atenção, lembrem sempre, quando nessa aula daqui em diante, na primeira, quem for voltar no vídeo, lá também tem um recado, sempre que eu falar, que vocês ouvirem um bandista falar, né, não somente aqui nessa aula de orixá, é a partir do olhar da Umbanda, tá? Então, se você tem aí uma bagagem, um conhecimento que vem do candomblé, entenda, a forma de cultuar é diferente, são religiões diferentes. Então, o culto na Umbanda, o foco na Umbanda são as entidades, mas também cultuamos os orixás. São forças divinas, são divindades de Olorum, então cultuamos os orixás, mas de forma diversa, diferente do candomblé. E o seu conhecimento que você traz é maravilhoso, porque enriquece, mas não julgue, não parta desse princípio, né? Oxalá, ele abraça, ele recebe, ele toca, ele ouve a todos. Continuando, o chakra é o chakra coronário. Então, o chakra que corresponde ao Pai Oxalá é o chakra coronário, tá? No alto de nossa cabeça. Saudação. Qual a saudação de nosso Pai Oxalá? Epababá Oxalá. Epababá Oxalá. Babá, Oxalá, perdão, Oxalá, Iê, meu Pai. Misturei duas saudações. Oxalá, Iê, meu Pai. Iê é Senhor. Oxalá, Iê, meu Pai. É a saudação. Epababá, Oxalá. Sincretismo já abordei. E aí concluímos a nossa aula sobre nosso querido Pai, amado Pai Oxalá. Lembrando que na nossa próxima aula falaremos de nossa Mãe Logunã, que polariza com nosso Pai Oxalá. E já antecipando para vocês, nossa Mãe Logunã, na linha da fé, né, ela vem consumindo os desvios no segmento da fé, os desvios dos seres como um todo, mas de forma mais objetiva no sentido da fé. E ela age no tempo, através dos tempos. Não vou adiantar a aula, mas só para deixar vocês curiosos quanto a nossa Mãe Logunã. Então, até a nossa próxima aula. Para vocês que estão chegando agora, assistam o primeiro vídeo para que possa fazer sentido e vocês possam acompanhar aula por aula. Uma vez por semana, um vídeo novo, um pouquinho sobre a nossa Umbanda, sobre a prática na Umbanda, a partir daquilo que eu pratico, que eu conheço dentro da doutrina que sustenta os ritos na casa em que estou como sacerdotisa.